Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Como temos refletido nessa semana chamada Semana das Dores, nós estamos numa caminhada bem exigente de preparação para esse encontro com Cristo ressuscitado, que se dará na próxima semana pela celebração da Páscoa. E quando nós dizemos a celebração da Páscoa, os grandes mistérios pascais, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. É por isso que toda esse itinerário que nós estamos percorrendo nos leva à grande celebração do Tríduo Pascal. No momento em que Jesus institui o sacerdócio, a Eucaristia, nos momentos que antecedem a sua paixão, na celebração da paixão, na sexta-feira, geralmente celebrada às 3 horas da tarde, e também na missa noturna do sábado, que traz para nós, em meio às trevas, a luz do Cristo que ressuscita. E por isso, toda a nossa liturgia dessa semana nos aproxima, de fato, desses grandes mistérios. Nós estamos na Semana das Dores e hoje é apresentado para nós, nesta quarta-feira, da quinta semana da Quaresma, a história dos 3 jovens na fornalha ardente. Sidraque, Misaque e Abidênago. Esses nomes que, na verdade, são nomes pagãos, dados a eles, que eram, de fato, do povo de Deus, pertencentes ao povo de Deus. Mas que, junto com Daniel, ele não estava nesse episódio da fornalha ardente, eram apenas os 3 jovens, mas eles eram 4 jovens que, muito austeros e fiéis à palavra de Deus, fiéis a ponto de serem capazes de entregar a própria vida, para que pudessem se manter fiéis até o fim ao Deus verdadeiro. O rei Nabucodonosor tinha determinado, feito um decreto, que todas as vezes que tocassem os instrumentos musicais, a cítara, a harpa, a cornamusa e todos os outros instrumentos, deveriam se prostrar diante da grande imagem de ouro que ele tinha mandado fabricar, uma imagem de um ídolo. Sidraque, Misaque e Abidênago se abstiveram dessa realidade. Então, as pessoas, ao observar, porque eles ocupavam cargos importantes dentro do reinado, embora do povo de Israel, eram destacados na inteligência, nas capacidades humanas, por isso eles tinham sido escolhidos. E quando tocaram os instrumentos, eles não se prostraram diante do ídolo de Nabucodonosor, que ele tinha construído, e então foram falar para o rei: olha, Sidraque, Misaque e Abidênago, que são queridos por você dentro do reino, ocupam posições de destaque, eles não estão obedecendo ao decreto. Então Nabucodonosor foi tirar satisfação com eles: olha, é verdade que vocês não estão se prostrando diante da imagem que eu mandei construir? Nós não prostramos e não vamos nos prostrar, eles responderam, porque nós adoramos o Deus único e verdadeiro. Pode fazer o que quiser conosco, até mesmo jogar na fornalha ardente, como era prescrito dentro do decreto. E Nabucodonosor ficou furioso por causa da resposta daqueles jovens. Mandou que aumentasse 7 vezes mais as chamas da fornalha e pegou os homens mais fortes, amarraram eles com muita força e jogaram dentro da fornalha. E depois começaram a observar: não eram 3 homens bem amarrados que nós jogamos dentro da fornalha? Por que agora eu vejo 4 homens andando livremente no meio das chamas? Enquanto isso, Sidraque, Misaque e Abidênago louvavam a Deus e glorificavam o seu nome com esse canto de salmo do responsório, que hoje nós respondemos à primeira leitura. Louvado seja o nosso Senhor, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. E é interessante tudo isso, porque na verdade, a verdade nos torna livres.
A verdade nos torna livres, apesar de tantas vezes a gente passar por sofrimentos, dificuldades, mas a verdade sempre nos liberta. É o que o Senhor Jesus hoje nos fala no Evangelho, né? Se vocês se tornam meus discípulos a verdade, e seguirem a minha palavra, a verdade vos tornará livres. A verdade vos libertará. E ser discípulo de Cristo, na verdade, no tempo em que nós estamos vivendo, em todos os tempos, mas de um modo particular nesse nosso tempo em que nós vivemos, seguir Jesus Cristo é um grande desafio. Quantas vezes somos, ao longo do nosso dia, da nossa semana, dos tempos em que nós vivemos, somos constantemente lançados em fornalhas ardentes por causa da fidelidade à palavra do Senhor. O pecado, de fato, nos torna escravos, mas seguir Cristo, adorá-lo como verdadeiro Deus, prestar o nosso culto ao Senhor, aquilo que nós fazemos em cada Santa Missa, em cada celebração sacramental, nós prestamos o nosso culto a Deus. Mas devemos, com todas as forças, nos manter fiéis à palavra do Senhor, para que a graça de Deus, para que a glória do Senhor seja de fato manifestada em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre